da Amazônia são artérias pulsantes, que levam vida a tudo que tocam, mas sua força está ameaçada. Os rios conectam todas as formas de vida, humanos e natureza, mas o seu equilíbrio é frágil. O descuido humano transforma a vida em risco. A poluição não escolhe vítimas, mas afeta os mais vulneráveis primeiro. E quais são as doenças mais comuns entre a população ribeirinha? Certo. Quando a gente vai pensar em doença, a gente tem que sempre pensar nos determinantes sociais do adoecimento, né? Que é o processo de saúde e doença. Então, nessas populações ribeirinhas, como eles têm uma cultura de trabalho muito da pesca, do roçado, da agricultura, do agroextrativismo, então eles acabam fazendo muito esforço diário na roça, na lida diária ali da pesca. Então, primeiramente, doenças osteomusculares. Isso daí vai ser bem comum, dores lombares, dores de articulações, dores na junta, como eles falam, né? As rasgaduras dos músculos que eles chamam. Então, isso vai ser algo bem comum, a gente pegar um paciente com mais de 30 anos com uma queixa de dor lombar. Então, isso vai ser o dia a dia, basicamente. Além disso, também pelas questões ambientais, pela a dificuldade de chegar a um saneamento, de levar uma água tratada das fossas, do despejo do lixo irregular. Então, a gente também vai ter outros tipos de doenças, como, por exemplo, as síndromes diarreicas, né, e as parasitoses intestinais, por causa da água. E aqui, a partir de agora, há 2 anos atrás, a gente está tendo outro problema também, que é a poluição do ar. Então, a fumaça ela é algo que todo final do ano está chegando nessas populações que são vulneráveis. Então, aí também tem as síndromes respiratórias, que está sendo bem comum nesse período. E com as mudanças climáticas sazonais desses períodos também, muitas síndromes respiratórias também, gripe, resfriados, entre outros. Além dos pacientes idosos, diabéticos e hipertensos. Então, síndromes respiratórias, osteomusculares, síndromes diarreicas e doenças crônicas é o usual, é o dia a dia. Quais os fatores ambientais estão diretamente ligados com a saúde dessa população ribeirinha? As relações ambientais elas têm um papel muito importante no processo de adoecimento das pessoas, tanto de adoecimento quanto da manutenção também de um equilíbrio de saúde no corpo daquelas pessoas. Então, quando a gente observa, por exemplo, que nessas populações a gente tem uma dificuldade de acesso à água, e uma dificuldade de tratamento dessa água e também uma dificuldade de fossas e esgotos, a gente já sabe que a gente vai ter uma prevalência e números muito altos de doenças como síndromes diarreicas, parasitoses intestinais, além também de como tem muitos projetos que estão chegando nessas regiões, como, por exemplo, mineração, agricultura, serraria de madeira. Então, essas pessoas estão tendo cada vez mais dificuldades também no acesso à pesca, porque está mudando o clima das águas, está mudando a relação das águas, acesso também à agricultura familiar, porque muda a relação social daquelas pessoas ali, então elas acabam entrando num processo de insegurança alimentar também. E dificuldades nutricionais. Então, desnutrição é o que a gente vê. Ano passado, na Amazônia, a gente teve um aumento de 5 graus Celsius a mais nas taxas máximas de temperatura em relação aos últimos 30 anos. Então, foi cada vez mais comum também a gente perceber problemas relacionados ao calor. Desidratação, insolação. Então, isso acabou sendo algo bem presente por causa desses fatores ambientais também. Outras coisas também, como síndromes respiratórias por causa da fumaça, e a gente tem tido um ar muito poluído no final do ano passado. Santarém, por exemplo, teve o segundo pior ar do mundo, em um determinado dia, em dezembro do ano passado, ou final de novembro, não me lembro muito bem. Além disso, outros fatores também, como a seca e a cheia dos rios, porque isso muda a dinâmica tanto de trânsito dessas pessoas, como também de acesso à pesca, por exemplo, que na cheia muito intensa ou na seca muito exagerada também, torna mais difícil. Quando muda também o clima das águas, muitos peixes morrem, então fica cada vez mais difícil também a pesca. Então, essas questões todas estão interferindo no dia a dia dessas comunidades e nos seus hábitos naturais, culturais ali, de relações sociais e tudo mais. Quando a saúde dos rios está comprometida, todo um ecossistema perde a sua voz. Quais os impactos da contaminação das águas dos rios da Amazônia, né? Com a mineração, com o mercúrio, e o que ele traz para a saúde da população ribeirinha? Um exemplo muito claro, por exemplo, é a contaminação por mercúrio. Quando a gente fala contaminação por mercúrio, a gente tem duas vertentes, duas linhas assim, diretas de contaminação. Uma está diretamente relacionada ao processo de garimpagem, quase sempre pelo ouro, né? É utilizado
esse metal pesado para separação, e outra vem de uma linha que está relacionada às atividades antrópicas influenciando nesse ciclo, então, desse metal pesado. Como assim, professor? Por exemplo, a gente não tem indícios históricos de contaminação no Alto Rio Negro como temos, por exemplo, no Rio Tapajós, né? Da década de 70, 80, estima-se então que foram lançados nos rios Tapajós aproximadamente 3 mil toneladas de mercúrio na utilização pontual para a garimpagem do ouro. No Alto Rio Negro, por exemplo, nós não temos isso. Entretanto, algumas atividades humanas, como desmatamento, queimada, assoreação dos rios, ela está atrapalhando esse ciclo biogeoquímico deste elemento. Entretanto, a partir que ocorre o desmatamento e erosão, e esse metal ele vai para a água superficial, ele vai para a coluna d'água, ele passa a ser metilado, ou seja, ele deixa de ser inorgânico e passa a ser orgânico. E aí ele entra, então, na cadeia trófica e, de acordo com o nível trófico do animal, de acordo com o tamanho, ele passa a, primeiro, bioacumular, ou seja, animais mais velhos, animais maiores tendem a ter maiores concentrações de mercúrio, e, de acordo com o nível trófico, ele passa a biomagnificar, ou seja, quanto maior o nível trófico, maior, então, a contaminação desse elemento. E, especificamente na região do Alto Rio Negro, nós fizemos trabalhos lá relacionados, orientando as comunidades ribeirinhas a evitar comer peixes que comam outros peixes, né? Uma vez que eu disse que ele aumenta de acordo com o nível trófico, então peixes que são topo de cadeia, né, como predadores de outros peixes, a tendência então ele bioacumular mais. Que do ponto de vista regional, a gente tem muitas regiões da Amazônia que sofrem impacto de degradação muito diferenciado. Para cá, para a região, por exemplo, do Baixo Amazonas, aqui na região do Tapajós, a gente tem grandes projetos de mineração impactando então toda essa dinâmica do mercúrio e de outros elementos, a gente não pode esquecer disso. E com isso, então, esse processo que está ali inerte na região do solo, ele passa a fazer parte dessa dinâmica aquática e pode chegar muito fácil aos seres humanos, né? Vimos que as ações humanas elas causam profundos impactos no meio ambiente. Claro. Nesse contexto, quais são os impactos da poluição nos serviços ecossistêmicos dos rios? Hoje a gente está preocupado mais com relação à qualidade. Então, qual que é a qualidade que essa água que está sendo abastecida, por exemplo, as grandes comunidades ribeirinhas da Amazônia, né? A gente não pode esquecer, porque do ponto de vista humano, sanitário, a água é muito mais do que só para dessedentação, né? A gente está relacionado, então, a lazer, a higiene pessoal. Do ponto de vista científico, a gente relaciona, então, a qualidade da água com índices, né? Que a gente fala de índice da qualidade da água. Então, tem toda uma normativa do Conselho Nacional de Meio Ambiente relacionando, então, a esses índices de qualidade. E quando a gente fala de índice, a gente está falando de um sistema de gradação, né? Que está relacionado à qualidade quando ela é boa para consumo, quando ela é para lazer, quando ela é, por exemplo, voltada para a agricultura e quando está relacionado à higiene pessoal focada, então, nos seres humanos, né? Então, desse ponto de vista, qual que é a nossa principal interferência na qualidade ambiental? Por exemplo, quando a gente tem um evento de seca muito forte na Amazônia, a concentração de sedimentos ela tende a ser muito elevada. Então, isso está diretamente relacionado à disponibilidade da qualidade para consumo humano, né? Relacionado, por exemplo, às várzeas. E quando você vai, por exemplo, para rios de água clara, como o Rio Tapajós, ou Rio de Água Preta, como o Rio Negro, a gente está mais preocupado, então, relacionado ao processo de desmatamento e como todo esse processo de desmatamento, de erosão, de queimada, está influenciando, então, a disponibilidade desse recurso, né, para os ribeirinhos. E aí a gente não pode esquecer que, do ponto de vista histórico, as cidades, os grandes centros urbanos, eles foram construídos, eles foram se fixando às margens dos rios, né, que era justamente para prevalecer o comércio, o escoamento dos produtos relacionados à matéria-prima da Amazônia. Só que isso tem um outro problema, porque grande parte dos nossos rejeitos eles são lançados diretamente nos rios da Amazônia, né? Então hoje a gente não há um controle muito técnico para a gente ver qual que é a qualidade da água de abastecimento superficial para os grandes centros, né? E aí a gente tem muitas contaminações. Por exemplo, recentemente foi publicado
um artigo muito interessante que ele começa a provar a presença de microplásticos nos pescados e em tartarugas da Amazônia, né? Então isso já é um reflexo direto da falta de cuidado com os resíduos, né, com os resíduos sólidos lançados diretamente nos cursos de água da Amazônia. Quais as iniciativas locais ou globais que demonstram impacto positivo na conservação desses rios? Para que a gente consiga ter uma qualidade boa, digamos assim, do ponto de vista da dinâmica ecossistema dos rios, por exemplo, do rio de grande ordem, como aqui o rio Tapajós, a gente precisa, sobretudo, que as nascentes dos rios estejam preservadas, né? A grande maioria dos rios da Amazônia ele está precário em relação à preservação das nascentes, né? Por exemplo, hoje a gente tem muitos projetos dentro do Sistema Nacional, por exemplo, de abastecimento de energia elétrica, que diz respeito à construção de novas hidrelétricas nas nascentes dos rios, né? Então isso é um grande problema, por exemplo, quando a gente fala em relação à conservação hídrica, né, da Amazônia. Então, por exemplo, só na região do Tapajós, hoje tem mais de 17 processos em andamento, né, projetos relacionados. E quando a gente fala assim em Amazônia, no contexto global, né, hoje nós temos 267 usinas hidrelétricas em construção. Então, você pegar um sistema hídrico, né, linear, longitudinal, assim que a gente fala, então o rio ele nasce numa planície, né, por isso não à toa o nome é planície, é uma bacia hidrográfica, porque parece mesmo uma bacia. Então, ele nasce nas cabeceiras, né? Então ele sofre pelo processo relevo natural, até ele vai ganhando corpo, vai ganhando volume, né? Vai tendo nascente de todas as partes, até ele chegar no volume como aqui. E quando você pega e constrói represas para a construção hidrelétrica, então toda essa dinâmica ela é interrompida, tanto do ponto de vista da qualidade, quanto do ponto de vista dessa dinâmica mesmo ecossistêmica, né? E aí, o rio só vai chegar preservado aqui nessa região de médio curso ou do alto curso quando essas bacias, quando essas microbacias, elas são preservadas. Então, infelizmente, a gente não tem hoje atividades pontuais voltadas para a preservação dessas nascentes. Claro, existem leis específicas, né, como o Código Florestal, a própria a lei de APP, né, Área de Preservação Permanente, ela diz respeito sobre a preservação dessas nascentes, né? Então, hoje a gente tem muitos projetos voltados para reflorestamento dessas áreas de bacias que a gente busca, então, a preservar justamente as áreas de nascentes para que a gente consiga reabastecer, né, esse curso d'água no médio e no alto curso para que a gente consiga preservar o ecossistema hídrico como um todo, né? A mudança começa em pequenos gestos. Um rio pode renascer quando nos unimos por ele.